Olá, bom dia. Então, hoje falarei sobre o que a Bíblia diz sobre a excomunhão, parte 2. Então, se você não assistiu ao vídeo de ontem, eu convido você a assistir. E vamos falar agora sobre o que a Bíblia diz sobre a excomunhão no cristianismo. Será que o cristianismo contém esse dispositivo legal, esse sistema de penalização chamado excomunhão? Primeiramente, eu vou ler aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17. É um texto que aqueles que já são cristãos conhecem bem. É uma passagem bastante relevante, onde Jesus fala sobre como resolver um problema entre dois cristãos. Então o texto nos fala o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Bem, aqui fala de um problema entre duas pessoas que seria tão relevante que essa pessoa deveria levar à própria igreja ou à congregação. E se a pessoa que pecou, a pessoa que causou dano ao outro, não se arrependesse, então o outro, aquele que foi lesado, deveria tratar essa pessoa como pagão ou publicano. O que significa isso? Como é que nós devemos entender esta passagem? Muitas pessoas veem nesta passagem a excomunhão, ou seja, a expulsão de alguém de uma comunidade religiosa. Mas vamos ver essa passagem, de um ponto de vista histórico. E quando Jesus falou isso daqui, ele estava no judaísmo ainda, não havia ainda o cristianismo. E eram os judeus que ouviram ele falar essa passagem. Como é que aqueles judeus entenderiam? Bem, eles entenderiam que eles deveriam levar a pessoa que os lesou, que pecou contra eles, levar a um tribunal judaico, ou a comunidade judaica. A igreja, neste caso aqui, seria a igreja judaica. E que se a pessoa se recusasse a resolver o assunto, mesmo com a comunidade judaica, então aquele que foi lesado deveria tratar tal pessoa, aquele judeu deveria tratar o outro judeu, como um pagão ou publicano. E como é que eles tratavam os pagãos? Aqui em Atos capítulo 10, versículo 28, o apóstolo Pedro falou a Cornélio e aos que estavam com ele na sua casa. Cornélio era um centurião romano, portanto não era judeu. E Pedro falou o seguinte: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, no caso a um não-judeu, ou mesmo visitá-lo. Então, os judeus não tinham tratos, não se associavam com os gentios, os pagãos, porque os pagãos eram idólatras. E o publicano era o cobrador de impostos, que tinha conluio com o Império Romano. Mesmo que fosse um judeu, ele era mal visto pelos demais judeus. Então, o texto nos mostra como é que um judeu deveria tratar aquele que pecasse contra ele e não se retratasse, não resolvesse o assunto. Mas perceba que fala que a pessoa lesada é que deveria tratar aquele que o prejudicou como pagão ou publicano, ou deixar de se associar com ele. Não fala que a igreja ou congregação judaica determinou isso. Jesus nem poderia falar isso, porque afinal de contas, ele não era dos líderes judeus, ele não era do Sinédrio. Então esse texto, quando muito, ele mostra uma ação individual, uma decisão individual de cortar relações com uma pessoa que transgrediu, que fez algo errado, mas que não resolveu o assunto, não se retratou, tá? Não está dentro do que nós entendemos como excomunhão, que seria uma ação da comunidade, uma ação dos líderes de uma comunidade religiosa decidir excomungar ou tirar a pessoa da associação, da comunhão com aquela comunidade. Mas depois, os cristãos, quando surgiu o cristianismo, eles iriam ler nas palavras de Mateus
esta instrução de Jesus e iriam aplicar à igreja cristã. Então, como é que isso poderia ser entendido pelos cristãos? Bem, vamos ver o que a Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre a excomunhão, de uma forma clara. Então, vamos ler o texto aqui de Romanos, capítulo 16, e versículo 17, onde o apóstolo Paulo, que era cristão e também líder da igreja cristã, ele falou o seguinte aqui aos cristãos da congregação em Roma. Ele falou: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Aqui você vê uma instrução formal de um líder da igreja, inclusive inspirado por Deus, que deu essa instrução que eles cortassem vínculos, que eles se desligassem da comunhão com pessoas que causam divisões, com cristãos que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que eles receberam. No caso, o ensino que eles receberam aqui, evidentemente, o ensino cristão, o ensino bíblico, o ensino dado por Jesus Cristo. Então, aqui sim, nós encontramos uma fórmula formal da excomunhão, tá? De como deve ser feita a excomunhão. Então, a excomunhão foi colocada de fato dentro do cristianismo. Nós encontramos um outro texto também, o texto de Tito, capítulo 3, versículo 10, onde o mesmo apóstolo Paulo falou a Tito, e Tito era também um líder cristão. Então, Paulo falou o seguinte a Tito: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Ou, como dizem outras traduções, evite-o. Então, novamente, nós encontramos uma instrução formal de excomungar uma pessoa que causa divisões. Essa pessoa, se ela não se arrepender, ela deve ser evitada. E aqui estamos vendo uma decisão formal partindo da liderança cristã. Mas um texto que especifica de forma bem clara a excomunhão é o que Paulo escreveu aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, eu vou ler inicialmente esses versículos, 1 e 2, onde ele fala de um problema que estava acontecendo lá na congregação dos Coríntios. Ele falou o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então perceba a expressão usada aqui por Paulo nesta tradução que eu estou lendo, a NVI. Ele falou que a pessoa que estava ali, um cristão, estava cometendo imoralidade com a sua madrasta. Então, que os demais, a própria comunidade, a congregação ali, deveria expulsar da comunhão, ou seja, excomungar aquele que fez isso. E Paulo explica por que isso deveria ser feito. No versículo 5 ele fala: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada ou fermentada? Então ele mostrou que se eles mantivessem aquela pessoa no círculo deles, na comunhão com eles, isso iria fermentar, ia contaminar toda a congregação, toda a igreja. Todos eles ficariam desaprovados por Deus. Olha só. Aí Paulo deu instruções específicas de como esta excomunhão deve ser feita dentro do cristianismo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, nós lemos o que ele falou. Ele disse: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E no versículo 13 ele falou: expulsem esse perverso do meio de vocês.
Então aqui nós encontramos uma clara definição da excomunhão. Mas vamos analisar aqui os elementos, tudo que foi dito, a linguagem utilizada, para que nós possamos entender exatamente como é que a excomunhão deve ser feita dentro do cristianismo. Veja só que ele falou o seguinte: não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão. Portanto, a excomunhão é de um irmão, de um membro batizado da igreja. Não seria, por exemplo, de uma pessoa que apenas frequenta, que não é irmão, não é alguém batizado. Pode ser até alguém que frequenta há muito tempo, não é um simpatizante, mas esse não pode ser excomungado uma vez que ele não está na comunhão. Como é que ele vai sair de uma comunhão na qual ele não está? Então tem que ser um irmão ou irmã. Aí ele fala que seja, e aí ele passa a descrever imoral, avarento, idólatra, etc. Algumas traduções falam que for ou sendo. Então está tratando de um caso de uma pessoa que no presente momento, está praticando as ações que ele fala aqui, uma delas. Não fala de uma pessoa que no passado praticou isso, mas parou de fazer. Ou seja, não há na Bíblia excomunhão para um cristão que por um tempo praticou quaisquer das coisas mencionadas aqui, mas que parou de fazer isso. E depois ele conta isso aos líderes da igreja, eles vêm a saber, mas então não cabe essa penalidade da excomunhão. A excomunhão visa proteger a igreja desse elemento pernicioso, esse elemento prejudicial que está fazendo alguma coisa, mas no caso a pessoa não está fazendo mais, não há por que proteger a igreja então, e visa também ajudar a pessoa a se arrepender. Mas uma vez que a pessoa já parou de fazer o que é errado, então ela já se arrependeu. Então não cabe a excomunhão. Note que a excomunhão, quando Paulo fala aqui, é para uma pessoa que no tempo presente está praticando coisas erradas. E qual é a restrição que se deve ter em relação a uma pessoa dessas, uma pessoa que é excomungada? Paulo fala, nem devem comer com tal pessoa. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então a restrição é não comer com a pessoa. Ele foi bem específico. Não há outra restrição. E nós entendemos o que isso significa. Comer com alguém envolve intimidade, não é? Envolve aconchego, amizade. E quando você vai, por exemplo, num shopping, numa praça de alimentação, talvez você procure uma mesa para você ir lá comer, e você vê que as mesas estão ocupadas, mas tem algumas mesas que só tem uma pessoa ou duas. Então sobram cadeiras, sobram vagas. E não é por isso que você vai lá pedir para sentar junto com uma pessoa com a qual você nem conhece, uma pessoa a quem você nem conhece. Por quê? Porque você não tem ali intimidade com essa pessoa, não é verdade? Então, no caso aqui, comer com uma pessoa excomungada que está praticando essas coisas seria a pessoa ser conivente, seria uma aceitação da prática errada, percebeu? Então, a única restrição que a Bíblia coloca é não comer com essa pessoa, ok? E talvez uma pessoa excomungada viva na mesma casa, debaixo do mesmo teto de um cristão. E não tem como fazer outra coisa a não ser não comer com essa pessoa. A Bíblia não autoriza expulsar a pessoa da casa ou fazer alguma coisa diferente. Apenas ela coloca essa restrição. Nem devem comer com tal pessoa. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios trata do que se segue à excomunhão. Porque essa pessoa que estava fazendo isso, estava praticando imoralidade sexual, se arrependeu. E aí aconteceu algo. Vamos ver o que aconteceu em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 8, onde Paulo fala assim: se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo,
para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então nós percebemos algo interessante. Na primeira carta, a congregação coríntia estava falhando, porque não estava tomando uma medida contra um transgressor, que estava praticando um pecado grave. Agora, a mesma congregação de Corinto estava falhando, porque não estava aceitando de volta aquele que havia se arrependido. Então, na primeira carta, eles estavam sendo lentos em tomar uma posição de penalização da pessoa errada. E agora estavam sendo lentos em aceitar de volta essa pessoa no seu convívio, na comunhão com eles. E Paulo os repreendeu por isso. Veja só. Então nós percebemos o seguinte: quando uma pessoa é excomungada, mas ela para de praticar a coisa errada, o pecado que a levou à excomunhão, ela deve ser prontamente trazida de volta ao convívio, à comunhão com a comunidade cristã. Não há, por exemplo, nenhum arranjo bíblico de a pessoa passar um período de provação, um período de prova. Não há. Pelo contrário, Paulo até corrigiu a congregação aqui porque eles não estavam querendo trazer de volta ao convívio, à comunhão, aquele que havia se arrependido. Então o arranjo é esse. Então vamos citar aqui um exemplo. Digamos que um irmão cristão, ele foi excomungado porque ele está praticando imoralidade sexual com uma outra pessoa. Mas aí ele se arrepende e ele se casa com ela. Então agora não está havendo mais imoralidade sexual. Ele se casou com ela. Portanto, deve ser prontamente reintegrado à comunhão. Não há um período que ele deve passar, né? E não há também nenhuma regra que ele deve observar, né? Algum requisito para que ele seja restituído à comunhão. Simplesmente, ele deve ser restituído à comunhão prontamente. É o que Paulo falou aqui. Ele corrigiu os coríntios porque eles estavam demorando nesta questão. Outra coisa interessante que nós percebemos aqui no texto é que nem todos acataram a instrução que Paulo deu de restringir a associação com aquele excomungado. Paulo falou aqui, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então Paulo, ele ficou sabendo que a maioria acatou a sua ordem, a sua instrução, a sua recomendação de não se associar com aquela pessoa e não comer com ela. Mas houve uma minoria que não fez isso, que não acatou. Então seria o momento de Paulo agora estabelecer uma punição, uma penalização para esta minoria. E ele não fez. Ele não falou, por exemplo, que esta minoria deveria ser excomungada. Portanto, não há na Bíblia autorização para excomungar alguém que se associa ou come com excomungado. Não há na Bíblia. Porque nós vimos aqui que nem todos acataram. E Paulo não estabeleceu nenhuma disciplina para esses que não acataram. É claro que eles foram vistos como desobedientes. Mas Paulo não disse que essa minoria que continuou se associando com aquele imoral, continuou comendo com ele, Paulo não falou que essa minoria deveria ser também excomungada. Ok? Então, a Bíblia não dá autorização para excomungar alguém que se associa ou come com um excomungado. É bem claro isso, né? Está aqui na Bíblia. É claro que talvez alguém que se associe com um excomungado, digamos um excomungado que causou divisão, então esse que se associa com ele, talvez pela associação se contamine e também comece a causar divisão. E aí este vai ser excomungado, se ele não se arrepender, mas não porque ele se associou com um excomungado, e sim porque ele passou a causar divisão e, portanto, ele se enquadrou em um dos motivos da excomunhão, conforme Romanos 16:17 e Tito 3:10, ok? Pode ser também que um cristão se associe e coma com um excomungado que é imoral, e por conta disso, ele também se torna imoral. Então, se ele não se arrepender, ele vai ser excomungado. Mas não porque ele se associou com um excomungado imoral, e sim porque ele também praticou
imoralidade. Percebeu? Então a Bíblia é bem clara nisso. Pediram também para que eu analisasse o texto de 2 João no capítulo 1, né? Porque só tem um capítulo mesmo. Os versículos 10 e 11 dizem o seguinte: se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, quer dizer, nem o cumprimentem, pois quem o saúda ou o cumprimenta, torna-se participante das suas obras malignas. Bem, esse texto aqui não está falando da excomunhão, não está no contexto da excomunhão, não está falando que a pessoa aqui em pauta é um excomungado, pode até ser, mas não está falando, então não é relevante esse aspecto. Aqui está falando, sim, no contexto de um ativista anticristão. O versículo 7 nos diz o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou veio na carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então está falando, sim, descrevendo de forma bem clara, é uma pessoa que faz ativismo contra o cristianismo, inclusive que nega que Jesus veio em corpo. Então é um anticristo, porque ele fala contra Cristo, contra os ensinos cristãos. E pratica esse ativismo, sai pelo mundo fazendo isso, né? Buscando converter pessoas, buscando inclusive enfraquecer a fé dos cristãos. Porque se ele é anticristo, ele vai contra Cristo e contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo. Então está falando dessa pessoa. Independente se essa pessoa é excomungada ou não, não é o que é relevante. O que é relevante é o que essa pessoa está fazendo. E daí João coloca instruções bem claras, dizendo aqui, se alguém chega a vocês, né, alguém nesse perfil, ele chega a você, quer dizer, ele pratica o ativismo, ele vai até você, e não vai só num local público, não, mas vai até na sua casa, porque João fala aqui, não recebam em casa. Você só tem a oportunidade de receber ou não alguém na sua casa se essa pessoa for à sua casa. Então, esse ativista anticristo, anticristão, ele chega aí na casa dos cristãos. Então, neste caso específico, João fala aqui, não recebam em casa, nem o saúdem, nem o cumprimentem, pois quem o saúda ou o cumprimenta, torna-se participante das suas obras malignas. Então veja que não está falando de excomunhão ou de excomungado, está falando de um ativismo anticristão, anticristo. Então uma pessoa que fizer esse ativismo, do jeito que descreve aqui, a instrução é você não receber essa pessoa na sua casa, se ela for à sua casa, evidentemente, não é? E também nem cumprimentar ou saudar esta pessoa, tá? Não está no contexto da excomunhão nem de excomungado. Está no contexto de um ativismo anticristão. Com relação à excomunhão e ao excomungado, a instrução de Paulo é nem sequer comer com a pessoa. A restrição única é aquela que ele falou lá. Eu tento aqui me apegar especificamente ao que a Bíblia diz. Agora, é curioso que mesmo naquele tempo, já estavam havendo excomunhões erradas, excomunhões não bíblicas. E João aponta isso na sua terceira carta, 3 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos diz aqui: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los, note agora, e os expulsa da igreja. Olha só. Então ele falou de um líder cristão, né, um presbítero, um ancião, um bispo, que estava agora expulsando outros cristãos da igreja, simplesmente por politicagem, porque ele era contra João e os representantes de João, era contra ali os apóstolos, e toda pessoa que apoiava o lado de João, o que ele fazia? Ele expulsava, ele excomungava da igreja. Então veja só, já naquele tempo estava havendo excomunhões erradas, antibíblicas, fora dos requisitos bíblicos. E é um alerta para a igreja cristã de hoje.
que isso não aconteça hoje, né? Por quê? Porque Deus vai cobrar de cada um. Deus chamará a prestação de contas cada pessoa. E uma pessoa na liderança, ela tem mais responsabilidade, como o próprio Jesus falou. A quem mais é dado, mais se é cobrado. Então veja que aí está o que a palavra de Deus fala sobre essa questão, tá? Eu espero ter te ajudado, você que ficou comigo até agora. Eu espero que você tenha gostado. Eu me esforcei em ser estritamente bíblico, porque o que importa é o que a Bíblia diz. E se você gostou desse conteúdo, eu convido você a compartilhar também com os seus contatos, para que mais pessoas possam entender esse assunto, né? Possam entender o que a Bíblia diz de fato sobre a excomunhão, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tenha um dia abençoado.